Desde que a humanidade teve crenças em divindades, no sobrenatural e o poder da magia, o uso de magia, feitiços e maldições, isso tem sido amplamente divulgado em todas as culturas. A história das maldições varia entre culturas, locais, religiões ou crenças e épocas. No entanto, a intenção da maldição tem sido consistentemente conjurar um poder sobrenatural, para infligir infortúnio, ou punição a um alvo. Então nesse vídeo, eu vou te contar a história da feitiçaria, a antiga arte da magia, maldições e feitiços sobrenaturais, mas antes, assista só se for corajoso, porque esse vídeo de hoje está bem bizarro. E se gosta desse tipo de conteúdo já deixa aquele super like, se inscreva no canal, e por favor compartilhe esse vídeo, pois assim, vocês me ajudam por demais da conta. E bora lá! Como tudo começou? Achados arqueológicos mostram evidências de uma infinidade de maldições antigas e feitiços de proteção, como a descoberta de tábuas amaldiçoadas, talismãs de mal-olhado e itens de proteção. Uma maldição, às vezes chamada de azaração, feitiço ou feitiço sombrio, pode ser verbalizada, escrita ou às vezes lançada por meio de um ritual elaborado. O objetivo é ver o mal acontecer ao destinatário, a má sorte pode persegui-los, a morte pode levá-los, ou qualquer número de destinos terríveis ou irritantes pode atormentá-los. Na antiguidade, uma maldição era um fenômeno poderoso, muitas vezes visto como a ira convocada dos deuses, ou a presença de forças do mal. Acreditava-se que aqueles que se encontravam amaldiçoados poderiam procurar ajuda de praticantes de magia, xamãs, líderes religiosos, curandeiros ou feiticeiros, e ter a maldição revertida por meio de contra-rituais ou orações. Uma maneira de evitar ser amaldiçoado em primeiro lugar, era possuir certos itens de proteção, ou proteção à própria pessoa em si. O propósito dos feitiços e maldições eram, e permanecem até hoje, destinados a punir ou mudar o comportamento, evitar desastres e controlar as ações de outras pessoas. A maldição dos faraós. As maldições egípcias antigas são provavelmente as mais notórias. Eles ganharam infame em 1922, quando o túmulo do faraó Tutancâmon foi aberto. As mortes misteriosas de alguns membros da equipe de arqueologia e visitantes proeminentes da tumba, logo após sua abertura, causaram uma tempestade de especulações sobre o poder das maldições. Jornalistas e autores da época atiçaram as chamas. Na realidade, as maldições mortais em túmulos reais no Egito são raras, pois a ideia de invasores violando o túmulo e profanando o conteúdo era impensável. As advertências ou proteções eram usadas com mais frequência para preservar a pureza ritual de uma tumba, ou para proteção generalizada. A Wikipédia observa que algumas maldições que podem ser encontradas em túmulos particulares do Reino Antigo, por exemplo, uma tumba da 9ª dinastia, adverte que qualquer governante que lhe herdar seria amaldiçoado. Feitiços malévolos e a feitiçaria. Embora a história mostre que as crenças pré-cristãs incluíam o poder das bênçãos e maldições da luz, o conceito de maldições das trevas agora é frequentemente associado à feitiçaria e aos espíritos das trevas. As tábuas da maldição eram uma das maneiras pelas quais as pessoas da antiga sociedade greco-romana tentavam aproveitar os espíritos malévolos e a ira de deuses poderosos para amaldiçoar seus inimigos. Feitiços de ligação seriam riscados na superfície de tablets finos de chumbo. As tábuas eram então enroladas, pregos eram cravados nelas e elas eram colocadas no subsolo. Eles acabaram no fundo de poços, pregados nas paredes do templo ou enterrados com os mortos. Às vezes, as tabuletas apelavam para os deuses do submundo, Plutão, Hécate ou Perséfone, enquanto outras vezes o texto simplesmente nomeava a vítima, para que a morte chegasse naquela vítima. A história é tão bizarra, que essa tabuleta encontrada em Londres citava o nome da pessoa, amaldiçoava todos os órgãos da pessoa, praticamente a vida daquela pessoa era totalmente destruída, e a própria era incapaz de falar o que as coisas estão ocultas, nem ser capaz de pensar o que tivesse acontecido. A prática da magia, ou feitiçaria, é frequentemente associada a maldições e feitiços malignos. Historicamente, na Europa, supunha-se que, se as colheitas sofressem pragas ou os alimentos estragassem inesperadamente, havia uma maldição por trás disso. Outras evidências de maldição eram cavalos mancando ou vacas leiteiras secando. Acusações de feitiçaria eram produto da tensão criada por tais ocorrências, e pessoas inocentes eram frequentemente mortas como resultado de julgamentos de bruxas. Com a morte da bruxa acusada, acreditava-se que a maldição havia sido quebrada. O mal-olhado. O mal-olhado é uma maldição muito antiga conhecida em todo o mundo. Ela remonta ao período Paleolítico Superior e ainda é defendida hoje em muitas culturas, especialmente no Oriente Médio, América Latina, e etc. Esse olhar malévolo, ou olhar maligno, é a causa da sorte ou do prejuízo,
e é uma maldição que às vezes se acredita ser causada por sentir ciúme, possuir certas cores de olhos ou ser excessivamente elogioso ou cobiçoso. Como a crença no poder do mal-olhado é tão difundida em todo o mundo, em muitos países, talismãs ou amuletos projetados para afastar a maldição podem ser encontrados facilmente. Embora maldições e magia possam parecer superstições dos antigos, há muitos hoje que ainda se armam com amuletos ou proteções contra os efeitos de maldições. Nosso mundo racional e científico agora zomba da ideia de que as maldições são um perigo para qualquer um, e ainda assim a ciência médica pode mostrar que o efeito nocebo, uma reação psicogênica adversa a uma percepção ou expectativa, continua sendo um poderoso fenômeno psicológico e fisiológico. Se você realmente acredita que está amaldiçoado, e essa crença é poderosa o suficiente, você pode sucumbir à maldição, quer ela exista na realidade ou não. Se você está sofrendo disso, então continue assistindo esse vídeo, que eu vou te contar como quebrar a maldição. Como quebrar a maldição e anular o mal. Parece injusto que Deus puna os filhos pelos pecados de seus pais. No entanto, há mais do que isso. Os efeitos do pecado são naturalmente transmitidos, de uma geração para outra. Quando um pai tem um estilo de vida pecaminoso, seus filhos tendem a praticar o mesmo estilo de vida pecaminoso. Implícito na advertência de Êxodo 20 verso 5, está o fato de que os filhos escolherão repetir os pecados de seus pais. Um Targum judaico especifica que esta passagem se refere a pais ímpios e filhos rebeldes. Portanto, não é injusto que Deus puna o pecado até a terceira ou quarta geração. Essas gerações estão cometendo os mesmos pecados que seus ancestrais cometeram. Há uma tendência na igreja hoje de tentar culpar cada pecado ou problema em algum tipo de maldição geracional. Isso não é bíblico. A advertência de Deus para visitar a iniquidade nas gerações futuras faz parte da lei do Antigo Testamento. Uma maldição geracional foi uma consequência para uma nação, Israel, por um pecado específico, idolatria. Os livros de história do Antigo Testamento, especialmente Juízes, contêm o registro desse castigo divino aplicado. A cura para uma maldição geracional sempre foi o arrependimento. Quando Israel abandonou os ídolos para servir ao Deus vivo, a maldição foi quebrada e Deus os salvou. Sim, Deus prometeu visitar o pecado de Israel na terceira e quarta geração, mas no versículo seguinte, ele prometeu que mostraria o amor a 1000 gerações, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo 20 verso 6. Em outras palavras, a graça de Deus dura 1000 vezes mais do que sua ira. Para alguém preocupado com uma maldição geracional, a resposta é a salvação por meio de Jesus Cristo. Um cristão é uma nova criação. Como pode um filho de Deus ainda estar sob a maldição de Deus? A cura para uma maldição é o arrependimento do pecado em questão, a fé em Cristo e uma vida consagrada ao Senhor. Ou seja, toda maldição, seja ela qual for, é destruída quando o sangue de Jesus chega na sua vida. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!